Olá, meus amigos leitores, esse é um vídeo extra para vocês aí, uma retrospectiva do ano, do que a gente leu, um pouco de mim, um pouco para o ano que vem. Bom, vamos direto ao assunto. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, em 4 assuntos, mas aí como vou falar um pouquinho aqui, eu vou fazer 3 cortes. Então eu vou lançar aqui a primeira parte do vídeo e amanhã eu lanço a parte 2 e depois a parte 3. Mas vão ser 4 assuntos e vou deixar os 2 assuntos para os últimos vídeos. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre mim. Vocês querem saber quem eu sou, o que eu faço, essas coisas de vida pessoal, um pouco do método criativo, como é que funciona o canal e a história deste canal aqui que você está assistindo. Na parte 2, eu vou ler alguns comentários que vocês passaram para mim ao longo desse período e comentar um pouco ali do que a gente conseguiu fazer. E na última partezinha eu vou fazer ali uma retrospectiva dos melhores livros lidos esse ano e falar um pouquinho do que você pode esperar deste canal para 2025. Então, vamos lá. Primeira parte, então. Eu sou um leitor, sempre fui uma pessoa que gosta bastante de livros, e a minha história começou ali no ensino fundamental, quando um professor de português simplesmente passou para a gente os livros do Enem. Era Helena, de Machado de Assis, um livro que para mim era difícil, porque eu tinha ali meus 12, 13 anos, ler a Helena, não foi um livro fácil, não trouxe ainda no canal, então eu não vou recomendar o livro para vocês, mas eu sempre mostro o livro aqui assim, tem um monte aqui para mostrar para vocês ainda. Li, e da minha turma fui o único que li, e passei cola para todo mundo, e o professor trouxe aquela cartilha do livro Helena para fazer a prova, e eu gabaritei, achei aquele impressionante, aquele me deu um gás assim, poxa, que por mais professores como ele, né? E logo em seguida ele trouxe Luneta Mágica, ele trouxe Menino de Engenho, trouxe Brás Cubas, foram 4 livros por ano. Então naquele ano foi o primeiro ano que eu li 4 livros, muito bacana. Então eu sou um leitor, comecei ali no ensino médio com a galera ali, com os amigos, a gente começando a jogar RPG, Dungeons Dragon, GURPS, Cyberpunk, e a gente começou a ler Angus, que era uma história medieval, já tem aqui no canal um livro maravilhoso, e ali deslanchei, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler todos os livros que eu queria ler, comecei a ler histórias japonesas, histórias americanas, HQs, manhwas, que são os coreanos, né? Enfim, comecei a ler bastante. Dei aula de matemática muitos anos, dei aula de informática e dei aula posteriormente de teologia. E recentemente fiz uma pós-graduação de matemática, me graduando aí para poder lecionar para o ensino médio, para os adolescentes ali nessa área. Já que eu dava aula, sempre dei aula para adultos, então me graduei também para dar aula para o ensino médio. Essa parte eu nunca atuei, sempre dei aula de matemática, mas assim, especificamente para o ensino médio não chegou nesse ponto. Por quê? Porque aí eu me empolguei e decidi logo ingressar no mestrado. O mestrado de economia veio na minha vida no momento assim, onde eu estava, todo mundo, né, na pandemia ali, meio à toa, estava lendo muito e queria fazer uma graduação, né? Então eu resolvi fazer simplesmente porque eu gostava. Apanhei igual um condenado, tá doido, pensa que não tem difícil. Por quê? Porque eu caí de paraquedas, não sabia nada de economia. A minha história ali com o financeiro foi uma história bem conturbada, justamente porque quando eu casei, eu abandonei a informática em 10 anos de TI, trabalhei bastante. Enfim, a gente juntou ali nossas economias, falou assim, cara, vamos pagar essas dívidas, a gente estava devendo torto a direito. E ela falou assim, olha, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero a minha empresa. E como ela trabalhava com ótica a vida inteira, eu falei, vamos comprar uma ótica para você, que é o nosso ramo de atuação hoje. Então a gente vende óculos. Então nós somos oculistas. Ficamos 10 não, estamos 11 anos ali. Só que no começo foi conturbada, a Anvisa chegou, foi muita denúncia, eu falei assim, olha, calma, vamos organizar tudo aqui. Chamei o fiscal arrumou tudo que tinha que fazer, me deu todas as notas que tinha que dar, e uma delas era alguém responsável pelo segmento. Falei, cara, não entendo nada disso, eu não entendo de computador. Então eu fui estudar. Então eu tenho graduação também na parte técnica de informática, e tenho 3 nessa parte de ótica. É a única parte de humanas que eu desviei das exatas ali. Mas é um ramo bom, assim, ajudar as pessoas a enxergar bem, dar boas consultorias, explicar para as pessoas o que é bom para a saúde delas, me fez bem. Mas aí eu, enfim, cheguei na parte da economia justamente porque no ramo ótico, a gente só torrava o dinheiro e não sabia o que fazer. Então eu estudei economia para aprender como investir, como gastar, como ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Apanhei, porque eu não sabia, mas hoje, graças a Deus, eu consegui tirar certificações nessa área de economia. Gostei do ramo e é o ramo que eu pretendo atuar de agora em diante. A minha esposa também está migrando de área, ela se identificou muito com a parte de corte e costura, de ateliê, e eu acho legal ela se identificar. Mas, no final de contas, eu fiquei 10 anos em informática, 10 anos em ótica, está na hora de passar 10 anos na economia. Bom, isso é um pouco de mim. O que eu gosto de fazer é ler, gosto de ensinar. Vocês perguntam bastante como é que funciona, como é que eu faço. Então esse vídeo é justamente para explicar um pouco disso para vocês. A ideia, então, do canal é que ele, sempre li bastante, como eu já expliquei, mas na pandemia, a gente estava meio à toa, né? Eu já estava fazendo 2 graduações, estava fazendo mestrado e essa pós de matemática ao mesmo tempo.
Aí comecei a ler muito. Então eu já tinha lido os livros recomendados, já tinha os livros que eu tinha, na época eu li e doava os livros. Eu sei que tem esse tanto de livro aqui hoje, é porque eu fui morrinha, hoje eu não dou mais. Isso aí que é um livro, eu dou de presente, mas não empresto. Então, eu simplesmente não tinha mais recomendação. Eu botei na internet assim, livros indicados por Bill Gates, livros indicados por Elon Musk, livros indicados por grandes bilionários. E comecei a pegar essas listas, comecei a ler. E aí eu colocava na rede social. Eu sempre usei o WhatsApp, né? As outras redes sociais não deram muito certo comigo, já vou falar um pouco sobre elas. Coloquei a postar ali mensagens, frases, pensamentos, as pessoas começaram a identificar com aquela mensagem que eu estava falando e perguntar, poxa, que livro é esse e tal, e eu comecei a explicar. Me conta um pouco o que você achou do livro. Só que assim, me conta um pouco, eu perguntava 1, 2, 3, 10, 20 pessoas perguntando, eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui, eu não tenho que explicar várias vezes, eu vou criar um grupo, e naquele grupo eu falo o que eu achei do livro, e se você tiver alguma coisa para falar de um livro para me indicar, melhor ainda, porque eu já tenho indicações de leitura. Isso foi até seguindo orientações do Ryan Santos, né? Eu li a biografia dele, ele falou assim, olha, você aprende muito mais quando você ensina para outra pessoa aquilo que você aprendeu. E eu falei, claro, eu sou professor, como não? Vamos falar sobre o livro também. Então eu passei, com esse grupinho do livro, eu passei a indicar, e as pessoas só entram por indicação. Um grupo restrito, um grupo bloqueado, só entra por indicação. E aí, nesse grupo eu passei a mandar os livros, eles mandaram mais pedidos e foi gerando, ficamos 3 anos assim. Até que deu a loucura de eu decidir que ele leria 1000 livros em 10 anos, ou seja, 100 livros por ano, porque eu fiz um cálculo matemático, achei bem interessante esse cálculo, onde um leitor médio, normal, lendo um livro ali em voz alta, ele vai pegar o livro aqui e vai ler em voz alta, um livro de 200 páginas, ele demora 5 horas para ler. Eu falei assim, mas só isso? Então, a forma mais lenta de leitura é 5 horas. Então, se eu ler 1 hora por dia, eu leio um livro por semana. Se eu ler 1 hora de manhã e 1 hora à noite na forma mais lenta possível, eu li 2 livros por semana. 52 semanas do ano, dá mais de 100 livros do ano. Eu consigo. E então, botei em prática. Com as crianças ali, conversando, falando um pouco sobre isso, né? Uma delas falou assim para mim, você lê muito pouco, você tinha que ler 150. Eu achando que eu estava arrasando. Tá bom, deixa pra lá. Vou pensar nisso. Bom, no grupo do canal, tô falando isso porque a gente leu 150 esse ano, né? Por causa desse menino, filho do Aero. no grupo do WhatsApp, o pessoal falou assim, olha, eu quero sobre esse livro específico que você tem. Eu falei, eu falei ele 2 anos atrás. Cadê? Não achei. Procurei no WhatsApp, revirei, não achei. Falei, aqui WhatsApp é horrível. Programa mal. Bom, foi feito para comunicação, não para guardar livro, né? Então, ali, seguindo recomendações, a gente abriu o canal do YouTube aí esse ano de 2024. Para você que tá vendo esse vídeo depois, né? Então, 2024. Eu queria ler um calhamaço, né? O Karamazov, ele tá até aqui assim, ó, bem no cantinho aqui. Eu tava lendo ele, são 12 livros juntos, e eu coloquei ele como um vídeo só, bem humilde, bem sem vergonha, aliás, bem com muita vergonha, eu sou sem vergonha. E aí a gente começou o canal do YouTube, bem básico, você pode ver lá os primeiros vídeos, eu tímido, meio quadradão assim, eu já tô isso. Mas a gente começou ali com um canal do YouTube, lançando 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, religiosamente. Você pode observar no canal, nós temos 150 vídeos, 150 livros no canal. Como o ano tem 52 semanas, então 2 semanas vezes 3 livros me rende 6 livros extras. Eu fiz ali vídeos extras, inclusive, esse é um deles, né? Eu sou o 6º vídeo extra do ano. E essa matemática, ela bate para você. As pessoas me perguntam, já vou ler os comentários para vocês, como é que a gente lê, como é que faz para funcionar. Então, você lendo da forma mais lenta possível, 1 hora do seu dia, é muito pouco. Você consegue ler 1 livro por semana, que dá 50 livros no ano. Então, assim, né, ler é uma questão de vontade, uma questão de querer. Então, a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Cada livro eu lanço 7 shorts, que são frases comentadas e dentro do enredo do livro. Eu quero que você entenda exatamente essa parte. Nos comentários aí, vocês, algumas pessoas, né, falaram que eu estou dizendo aquilo. Grandíssimo seria eu se eu dissesse aquilo. São pensadores dos livros. O cara que escreveu esse livro aqui estudou muito para falar sobre isso, é uma vida de estudo. Então eu pego uma frase e trago o contexto dentro da obra, e não a frase solta. Isso é importante porque a gente vê muito versículo bíblico sendo mal interpretado, mal utilizado, porque está fora de contexto. Então o método criativo do canal é mais ou menos esse. Eu pego um livro aqui e leio. Nós temos... Então, mais ou menos 12 livros no mês, são 3 livros por semana, dos quais 2 livros são livros novos que eu ainda não li, e um livro é um livro que eu já li. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui nesse canal?
cada segunda, quarta e sexta. Segunda é um livro que eu ainda não li, e sexta também, e na quarta um livro que eu já li e estou relendo, porque eu gosto de reler boas obras. Então, todo ano eu vou fazer isso. Eu vou fazer 100 livros que eu não li, livros novos, e 150 que eu já li. Por isso que fica mais ou menos essa quantidade de números. E 7 shorts de cada um, alguns um pouco mais. Por exemplo, eu sou o Jordan Peterson, que são 12 regras, então eu preferi, ao invés de trazer um corte, eu preferi trazer as regras do Jordan Peterson, porque você pode assistir mais rápido. Ou 38 regras de debate ali, do Schopenhauer, eu trouxe as 38 separadas para você. Então, por exemplo, tem outros livros aqui, igual Como Fazer Amigos de Influenciar a Pessoa, que são 40 regras, eu quero trazer as 48 leitos poder, eu quero trazer as 40, mas para isso eu preciso de equipamento melhor. Esse meu celular aqui só grava 1 hora. Por isso, inclusive, que eu falei para vocês que eu vou fazer o vídeo cortado. Mais ou menos assim que funcionou a métrica do canal em 2024. E lá no último vídeo eu vou falar como vai funcionar no ano que vem. Mas a ideia, então, é que são 5 shorts. No sábado, a gente traz uma perguntinha, né? Qual o nome do livro? É uma brincadeira que a gente fazia ali quando era criança, na verdade com música, né? Até hoje a gente ainda faz, toca uma música, a pessoa tem que falar qual que é o autor e o nome da banda. O autor e o nome da música. E aí eu resolvi fazer isso com o livro, foi uma brincadeira que todo mundo gostou, o pessoal comentou bastante lá, achei legal. E no domingo eu resumi 1 minuto. Então a ideia desse canal é que você que não tem tempo de ler um livro curto, cara, não tem um tempo de ler, você dá o play ali no carro, achei legal os comentários de vocês, eu estava assistindo no almoço, na hora do almoço eu dei o play ali, então aprendi o conteúdo de um livro, eu estava no trânsito, eu dei o play no conteúdo de um livro, eu estava lecionando na escola, usando o conteúdo do seu livro, achei legal isso, na igreja ali, o pessoal na escola bíblica dominical, usando o conteúdo do livro que a gente fez, vamos falar sobre esse livro, e eu trouxe o resumo para vocês. Teve um pessoal aí que falou do livro do Paulo Coelho, né? Eu estava querendo muito esse livro, o livro do Sêneca, eu estava querendo explicar isso. Eu vou falar sobre os comentários daqui a pouco. Achei muito legal isso daí, porque a ideia do canal é exatamente esse. Um conteúdo rápido. Se você quer um conteúdo completo, lê o livro. Não quer? Aqui é para isso. Eu leio com pouquíssima opinião, ou quase nada. Era o que eu gostaria do jornalismo, né? Que não tivesse opinião, tivesse apenas a notícia nua e crua ali, para que você tivesse a sua opinião. Então eu trouxe mais ou menos isso no vídeo, mas enfim, acabo dando umas opiniões uma ou outra por aí. Sobre as redes sociais, esses vídeos são feitos pro YouTube, exclusivamente pro YouTube. Aí o pessoal pedindo, né? Põe no Instagram, põe no Kawaii, põe no TikTok. Aí eu falei, não gosto de rede social. Sou velho. Então, coloquei ele no TikTok e no Instagram. No Instagram, aqui no WhatsApp, no YouTube aqui, nós temos aí quase 800 pessoas aí em um ano. Era um pouco menos do que eu planejava, mas enfim, gostei. Obrigado aí pelos 800 inscritos e vamos evoluir com isso. Vou falar mais sobre essas métricas no final do vídeo, no último vídeo. Mas no Instagram, enfim, enquanto aqui deu 800, Instagram deu 12, 13, 15. Não, pelo amor de Deus, eu vou ficar trabalhando lá de graça, não. Ou seja, eu entendi que o desafio é trazer cultura para o brasileiro. É trazer conhecimento. E cultura que eu digo, cultura dos livros, cultura literária. Porque o brasileiro tem um povo bastante cultura, mas cultura literária. E o Instagram não quer. O público que está no Instagram é um público voltado para um outro tipo de mídia, inclusive publicitária, de marketing e de produtos. Mas de livros eles não querem. Então, em um ano, 15 inscritos, você tem certeza que não funciona. O TikTok tem 3 mil, então o TikTok deu um alcance legal, tem muitos comentários, tem muitas interações. YouTube mais ainda. YouTube não teve 3 mil, mas o alcance do YouTube é muito maior, os vídeos longos, os vídeos curtos deu muito mais do que isso. Enfim, o objetivo desse canal então é esse, é você clicar no vídeo e aprender o conteúdo dele de uma forma mais rápida, de uma forma mais sucinta. Então eu tenho ali todo o conteúdo de um livro completo, resumido em pequeno período. Alguns vídeos 40 minutos, que enfim tem calhamaços, livro grosso, como o último livro da Jordan, deu 30 minutos. É um livro grande, para eu explicar tudo isso em poucas palavras. Eu gostei. São livros bons. Gostei dessa experiência de voltar a cara a tapa. Eu sou uma pessoa tímida nesse ponto, eu gosto de ficar pelos bastidores, sempre fui. E enfim, fiz o desejo de vocês que pediram para eu estar aqui falando sobre os livros, e eu gostei da experiência, e antes de você assistir a última parte desse vídeo, saiba que eu vou continuar, tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo, vou concluir essa primeira parte aqui, onde vocês conheceram um pouco mais sobre mim, principalmente vocês queriam saber se eu entendo de Bíblia para falar de assuntos teológicos, então eu entendo, e eu fiz teologia justamente porque eu fui num seminário, era um congresso, que tinha 3 preletores por período, então era 9 ao longo do dia, durante 5 dias. Então você imagina aí, né? 45 pessoas ministrando, eu falei, cara, minha cabeça vai bugar, comprei um caderno e VAP, notei tudo, bereano, na veia. Quando acabou o congresso, eu fui sentar e organizar as informações. Eu falei, olha, pera, no dia 1, o preletor A falou X, dia 2, o preletor C falou Y, eles são
o mesmo tema de assunto diverso, não entendi. Eu fui ler nas escrituras e fui estudar aquilo. Isso eu tinha ali meus 16, 17 anos. E não bateu. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Por que a escritura é uma só, Deus é um só, e cada um fala de uma forma diferente? Por que tem tanta religião? E essas perguntas sempre martelaram na minha cabeça. E aí, com 20 e poucos anos ali, resolvi fazer o bacharel em teologia. Um curso muito bom. Eu recomendo que você faça. Eu tomei muitas atitudes erradas depois de fazer a teologia, porque, enfim, era muito novo e fui amadurecendo com o tempo. Machuquei muitas pessoas querendo imputar ali verdades que eu aprendi e erros que eu via nos ministérios. E isso machucou muitas pessoas. Eu peço até perdão se eu fosse um desses. Enfim, eu já pedi perdão pessoalmente para todos eles. A gente tá na vida para aprender e errar é humano, e eu fico feliz por errar, porque o erro me faz uma pessoa melhor, mais madura e mais consciente do que deve ser feito. Então hoje eu ajo de uma forma diferente, hoje eu prefiro explicar aqui, e a teologia veio na minha vida justamente para me tornar uma pessoa mais humana. A matemática veio para me tornar uma pessoa mais fria, mais calculista, e entender que o raciocínio lógico funciona diferente para pessoas diferentes. Deus dividiu a sabedoria e a inteligência de forma diferente. E como eu recebi pouca, eu tive que ir atrás para poder evoluir essa pouca parte que eu recebi. Enfim, é assim que funciona, né? Quem dera eu ser um Elon Musk da vida aí, que com um clique fica bilionário e ajuda milhões de pessoas. Ou não. Vai saber. Assiste a biografia dele que você vai entender. Então, esse sou eu. Um pouco de informática, um pouco de empresário, um pouco de ótica, muito de professor, muito de livros. E esses livros estão aqui justamente porque foi comprado um a um. O livro é caro no Brasil e eu recomendo que você tenha um livro físico, nunca pirateia. Pirataria acaba com o comércio, mesmo que seja de forma desleal. O livro no Brasil é muito caro, não deveria ser assim, deveria ser barato, acessível para todo mundo. Até os livros que são gratuitos eu tive que comprar, eu acho engraçado isso, comento isso nos livros que são gratuitos. Mas a ideia então é você construir o seu intelecto. Tem livros aqui que eu já dei embora, mas os que estão aqui eu já li mais de 60%. A ideia não é ler tudo, mas a ideia, assim como diz ali o Taleb, né? Mas a ideia é justamente mostrar ali a parte de Danny Kruger, que eu não conheço e pretendo conhecer. A gente fala isso nos livros de psicologia e de filosofia. Então esses livros estão aqui comprados um a um, devagarzinho, e muitos aqui eu quero reler, por isso que o canal tem essa ideia de trazer livros que eu leio, livros que eu já reli, para que a gente possa inspirar vocês a se tornarem leitores. A ideia do canal é justamente isso. Não é que você vai assistir o vídeo e não precisa mais ler o livro. Mas assim, como eu já recebi comentários assim, assistir o vídeo e fiquei com vontade de ler o livro. Ai, que bom. Aí essa é mais ou menos essa a ideia. Não quer ler o livro? Não pode ler o livro? Não tem tempo de ler o livro? O canal está aqui para isso. Vamos para a parte 2? Vamos lá, né? Então vamos pegar aqui alguns comentários